Enfim, uma boa notícia nesse ano de 2024. No dia 10 de janeiro foi sancionada a Lei número 14.803, que alterou a redação do parágrafo 6º do artigo 1º da Lei 11.053 de 2004. Mas o que isso tudo quer dizer? Essa lei que foi alterada, ela disciplina os planos de previdência privada. Portanto, caso você tenha ou queira ter uma previdência privada junto à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil, ao Bradesco, ao Itaú, a Grão Investimento, enfim, qualquer uma dessas corretoras ou bancos, essa lei afeta você. Muitos brasileiros acabam optando por fazer uma previdência privada porque sabem que não podem depender do INSS no futuro. Isso porque a expectativa de vida das pessoas não para de subir, o que por um lado é muito bom, mas gera um gargalo na previdência social. Porque os cálculos que nós temos à nossa disposição levam em consideração estudos muito ultrapassados, em que uma pessoa com 60 anos, por exemplo, já seria muito idosa, e que não é a realidade atual. Assim, as pessoas optam por pagar uma previdência privada, porque daí tem no futuro uma garantia de sustento pelo INSS, que será reduzida se comparado aos cálculos atuais, mas também a uma previdência privada. Então a previdência privada nada mais é do que um investimento em que você paga um valor mensal, que pode ser R$10, R$100, você pode escolher hoje em dia qualquer plano de previdência. Esse dinheiro vai ficar aplicado num fundo de previdência e ali vai ficar rendendo. E lá na sua aposentadoria você vai receber um valor mensal, um rendimento proporcional àquilo que você contribuiu ao longo de todos esses anos. Então veja que no plano de previdência privada nós podemos dividi-lo aqui em dois períodos. O primeiro período, que é o período de contribuição, e lá na frente um período então de usufruto daquele valor investido. Se você já tem um plano de previdência, você deve se lembrar que lá atrás, quando você assinou o contrato, perguntaram se você queria utilizar da tabela progressiva ou regressiva do imposto de renda. Bem, se você não se recorda, é importante você verificar qual foi a modalidade que você utilizou. Na tabela progressiva do imposto de renda, você adota mais ou menos um regime tal qual um trabalhador CLT. Ou seja, quanto maior o rendimento, maior será a alíquota aplicada ali àquele rendimento, podendo chegar até 27,5%, que é o máximo da tabela progressiva do imposto de renda. Já na tabela regressiva, o que importa aqui não é o tamanho desse rendimento, o montante, o valor, mas sim o tempo da sua contribuição. Aqui você começa a sua tributação em 35% e a cada 2 anos você vai reduzindo 5%. Então começa em 35%, passados 2 anos vai para 30% e assim sucessivamente, até que em 10 anos você atinge 10%. Por isso que ela é regressiva. Portanto, vejam que se você quer fazer um investimento em previdência por um curto período de tempo, você não pode utilizar da tabela regressiva, ou seja, você vai colocar um investimento por apenas 2 anos, você vai ter uma tributação já de 30%. Então é muito mais inteligente você pegar a progressiva nesse caso. Agora, se você quer um investimento para a vida toda, simplesmente para ter um rendimento lá na sua aposentadoria, você deve optar pela tabela regressiva, chegando lá ao mínimo de 10%, ao passo que na progressiva uma hora você ia chegar ao 27,5%. Ou seja, são propostas totalmente distintas e que devem ser muito bem estudadas naquele momento em que você assina um plano de previdência. Pense que você pagou R$1.000 por mês num plano de previdência durante 20 anos. O retorno médio que você conquistou ali foi de 10% ao ano, que não é um excelente retorno, mas também não é um retorno ruim. Ao final dos 20 anos, você teria acumulado mais ou menos R$718 mil. Se você optou pela tabela progressiva do imposto de renda, você sofreria uma tributação aqui possivelmente dos 27,5% ali dos seus rendimentos, o que representaria quase R$197 mil que você teria destacado do seu patrimônio apenas com a tributação. Agora, se você utilizou da tabela regressiva, você teria ali uma economia
de R$120 mil, porque como você ficou mais de 10 anos investido, você teria 10% na sua alíquota da tributação da Previdência e, portanto, teria perdido ali para o fisco mais ou menos R$78 mil. Talvez agora você esteja preocupado ou preocupada para saber qual foi o modelo de tributação que você optou lá atrás quando você firmou esse contrato do plano de previdência privada. Mas é justamente para você que essa lei trouxe uma ótima notícia. Até o momento da publicação dessa lei, as pessoas tinham que optar até o último dia do mês subsequente à contratação qual seria o modelo da tributação, se seria pelo modelo progressivo ou regressivo. E depois não poderia mais alterar isso. Agora, você não precisa tomar essa decisão tão cedo, podendo aguardar o caminho da sua vida para decidir apenas no momento do resgate qual será o modelo que você vai utilizar ali para receber aqueles rendimentos. Resumindo, essa decisão que precisava ser tomada lá atrás, agora pode ser postergada para o futuro. Para quem já tinha um plano de previdência, agora então você tem essa chance de mudar o modelo que você havia adotado lá atrás. Então, se você começou num modelo progressivo e agora você vê que já passou de 10 anos e que não é mais o melhor modelo para você, você pode simplesmente mudar para a tabela regressiva. E vale lembrar que um ponto muito importante, que aqueles anos que você estava no outro modelo, eles contam, tá? Para completar então esses 10 anos para você mudar o modelo. Você não perde a sua contagem do tempo. Então, as únicas regras aqui ou condições que você deve observar para não perder esse benefício é que essa troca de modelo seja feita até o momento da conversão do patrimônio em renda ou até o primeiro pedido de resgate feito depois da publicação dessa lei no dia 10 de janeiro de 2024. Até que, enfim, 2024 nos apresentou uma boa notícia aqui no âmbito legislativo e no universo tributário. Era muito comum uma pessoa fazer um plano de previdência pensando lá na sua aposentadoria, mas contar com um imprevisto da vida e daí, claro, ter que sacar aquele plano de previdência e estava numa tabela regressiva. E daí, como era um imprevisto, não tinha como alterar e era tributado 35% daquele resgate. Então, efetivamente, a lei é muito democrática, é muito boa e vai ajudar muita gente que já tem um plano de previdência aí do passado e que hoje nem se lembra qual foi o modelo adotado. Ficamos na expectativa aqui de que as próximas notícias advindas do Legislativo sejam boas também para a população brasileira, para nós. Um abraço e até a próxima.